Agora, a gente vai chamar o Sérgio Santana, que é setorista do Botafogo no GE. Globo, para nos ajudar a entender uma situação mais complexa. Essa é uma situação fora do campo, ela envolve negociação, mas não só negociação direta de jogador, né, Sérgio? Essa aí a gente até está um pouquinho mais acostumado, aprende muito com vocês, que são os setoristas que estão aí observando o dia a dia do clube, né? Mas o Botafogo agora está enfrentando essa situação de uma nova composição da Eagle Holding, que é a empresa do John Textor, né? Explica para a gente em que ponto da situação. No noticiário foram pintando coisas como o Textor não está mais no comando do Lyon, quer cuidar mais especificamente do Botafogo, já vendeu a parte dele no Crystal Palace, quer criar ou já criou, isso você vai nos atualizar, por favor, uma empresa nas Ilhas Caimã para, né, registrar o Botafogo no nome dele. Isso é resultado de uma briga, de um desentendimento, e é claro, né, a pergunta que o torcedor do Botafogo mais quer fazer isso é em que isso impacta, né, o clube e a sua torcida. Bem-vindo ao Redação. Olá, Barreto, Tim, Caju. É uma situação um pouco complicada envolvendo o Botafogo que está passando. A gente pode dizer que o Botafogo está passando por um processo de revenda para ele mesmo, para o próprio John Textor. O John foi. Dá para dizer que o John foi expulso do quadro da presidência do Lyon, depois que o Lyon é rebaixado lá na França por problemas financeiros. Tem um acordo entre todos eles e entre o DNCG, que é o órgão que regula as finanças da França, de tirar o John Textor do comando por todos os problemas financeiros do Lyon. O John Textor sai do comando do Lyon e esse é o contexto da fala dele quando ele diz que vai focar mais no Botafogo. E aí, a partir disso, o Textor começa a dar mais atenção no Botafogo, tem muito também no contexto da Copa do Mundo de Clubes. No último dia 17 de junho, ele faz uma reunião com os conselheiros da SAF e ele tenta aprovar um empréstimo de 100 milhões de euros para repassar o Botafogo, da SAF do Botafogo, da Eagle Holding, que é a atual SAF, para uma nova SAF na Ilha Caimã, que é onde ele quer criar essa nova SAF para ter um Botafogo independente do Lyon. A Eagle Holding existe, o John Textor ainda é o dono da Eagle Holding, só que ele não comanda mais nada na Eagle Holding, ele está sendo escanteado, porque assim, ele não tem mais o controle do Lyon, ele vendeu as ações dele do Crystal Palace, e a parte europeia da Eagle Holding meio que não confia mais no John Textor. Então ele quer deixar o Botafogo independente da Eagle Holding, e no último dia 17 de junho, ele com outros conselheiros da SAF, ele fez essa reunião para tentar fazer um mútuo convencível. Esse termo é como se fosse um empréstimo ponte. Ele tentou abrir essa possibilidade do Botafogo receber 100 milhões de euros de um investidor, e esses 100 milhões de euros iam virar ações dessa nova SAF no futuro. Ou seja, o Botafogo não teria que pagar esses 100 milhões de euros para o investidor. Esses 100 milhões iam virar ações. O novo investidor ia ter ações da SAF na Ilha Caimã. A Eagle argumenta que ela deveria ter participado dessa reunião e o John Textor e o Botafogo não podem simplesmente abrir ações de uma nova SAF sem que a Eagle esteja sabendo. E aí, então, virou uma briga jurídica da Eagle tentar tirar o John Textor do comando do Botafogo e o John Textor tentar se defender para continuar com o Botafogo. Bom, e num caso tão complexo não poderia faltar um áudio vazado, né? Parece que é obrigatório hoje em dia, né? E temos no GE. Globo Carlos Augusto Montenegro, dirigente histórico do Botafogo. A instituição adormecida áudio do Montenegro reacordou no Botafogo, o que não é bom sinal nunca. E o texto bom, pode-se falar em texto em áudio também, né? Enfim, o que está destacado nas aspas ali da manchete é: Textor está tentando ficar com o Botafogo, só que não tem dinheiro. O que a nossa apuração diz dessa afirmação do Montenegro, Sérgio? Eu não sei se não ter dinheiro é o termo correto. Eu diria que o Textor está devendo dinheiro. O Textor deve dinheiro para pessoas da Eagle Holding e para pessoas da Ares. A Ares é um fundo de investimento que ajudou o Textor a comprar o Lyon. Quando o Textor compra o Lyon, ele pede
dinheiro emprestado, ele financia a compra do Lyon com a ajuda da Ares, que é um fundo de investimento, com a Michelle Kang, que é uma empresária que é muito forte no ramo do futebol feminino, e com a Iconic Sports, que é um outro fundo de investimento. A Michelle Kang virou presidente do Lyon depois que o John Textor foi retirado da presidência. E a Ares agora está cobrando que o Textor, né, pague aquilo que ele está devendo, porque ele foi retirado da presidência do Lyon e não está mais no comando, não tem mais nenhuma relação concreta com o Lyon. E o Textor argumenta que o Lyon deve dinheiro ao Botafogo. E aí é que entra as matérias de ontem envolvendo Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino. O Botafogo, no ano passado, o John Textor transferiu os direitos econômicos desses jogadores para o Lyon porque ele visava uma transferência futura deles para o Lyon. É o caminho do multiclubes, acontece muito na Europa. Você transfere um jogador de um clube para o outro, eles chamam muito de família Igor, é o conceito de família que tinha no Botafogo e no Lyon. O Botafogo, por exemplo, transferiu o Igor Jesus para o Lyon por 43 milhões de euros. Só que aí o Lyon tomou um transfer ban e não podia mais registrar jogadores. Então, a visão do Botafogo é que o Botafogo ficou lesado e teve que vender o Igor Jesus por um valor muito menor do que o suposto valor de mercado dele. E o Igor Jesus acabou sendo negociado ao Nottingham Forest por 20 milhões de euros. Então, o Botafogo cobra um reembolso do Lyon por essa diferença de 43 por 20 milhões, que daria aí 23 milhões de euros. E isso aí tem muitos outros jogadores. Tem Almada, né, nesse bolo, tem até o Savarino, que pediu para o Textor para jogar na Europa, mas acabou não acontecendo por uma conversa familiar. A família dele não quer sair do Rio de Janeiro. Então, assim, tinha um plano de transferir esses jogadores para o Lyon, só que não aconteceu por causa do transfer ban. E agora o Botafogo vai estar cobrando esses valores do Lyon e argumenta que o Botafogo não deve nada ao Lyon, porque é o Lyon que deve esse dinheiro para o Botafogo. São coisas da composição dos complexos multiclubes, né? Mas tem algumas coisas aí que tanto pobres quanto ricos entendem muito bem, né? Uma é briga de família, né? Se existia uma família Igor, hoje ela está dividida, né? Está parecendo a família Reutemann. E a outra é dívida, né? A diferença é que pobre, que sempre tem dívida, a gente associa a dívida ao pobre, né? Fica desesperado para pagar. E rico, eu me lembro sempre de uma frase de um milionário brasileiro numa entrevista ao nosso companheiro Aidano André Mota. O Aidano perguntou sobre alguma dívida da empresa dele, ele disse: dívida, meu filho, na pior das hipóteses, discuto na justiça. Pagar nem pensar. É outra lógica. É outra né? lógica enfim, se eu estou no mês que minhas finanças, o que é comum, estão lá embaixo, próximo do cheque especial, eu não durmo. O Textor tem outra relação, definitivamente, porque ele está sempre muito altivo, né, nas entrevistas coletivas, enfim, nas cenas que aparecem dele dentro do Botafogo e fora também. O Botafogo está vivendo uma enorme encruzilhada. O Botafogo está vivendo agora, a SAF do Botafogo, uma situação em que você primeiro tem que ter uma preocupação a curto e médio prazo, que é todo esse imbróglio vai afetar, primeiro, o operacional, ou seja, salário, investimento em CT, qualificação da estrutura, tudo que os últimos 3 anos a gente viu, a gente continua vendo, que colocou o Botafogo em outro patamar competitivo no futebol brasileiro, além, obviamente, também do respingar na performance. Isso, de alguma forma, vai chegar no vestiário? Essa é a grande preocupação a curto prazo. E aí vem a preocupação maior, que é a preocupação de médio e longo prazo. Por quê? Isso aí, só o tempo e a batalha judicial vai resolver e a gente vai, de fato, entender qual é a composição do Textor nessa empresa que ele está abrindo nas Ilhas Caimã. E mais, quem vai balizar o investimento? Da onde ele vai tirar dinheiro para, primeiro, conseguir estruturar essa empresa, depois para conseguir recomprar, sendo que ele vai ter que convencer um grupo que não quer vender para ele. Do outro lado, você tem um grupo que capitalizou a Eagle e que o torcedor não sabe qual vai ser o real interesse se assumir o Botafogo. A Ares, que tem, obviamente, um desenho de lida com seus negócios totalmente diferente de John Textor, vai querer
pegar o Botafogo, mas mantê-lo no mesmo patamar competitivo? Vai querer olhar e fazer uma limpa para chegar no modelo mais de austeridade? São dúvidas que vão pairar e que o torcedor precisa encarar de um jeito até ciente que pode demorar e que não vai ser fácil, acima de tudo, né? Porque são muitas camadas burocráticas, tem judicialização aqui, tem judicialização fora e tem muito dinheiro em jogo. À medida que as notícias vão saindo, a coisa fica mais impressionante e também tem o papel do próprio associativo, que por enquanto está avalizando tudo que o Textor deseja, está com o Textor nesse processo de tentativa da manutenção dele como o manda-chuva do Clube Alvinegro. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver nas próximas semanas. Sérgio vai continuar acompanhando nossa equipe toda e nós vamos contar com esse apoio para tentar entender, né? Claro que a dúvida do torcedor é sempre essa primeira, né? O salário do jogador do meu time vai atrasar? É isso. Vai ter problema para contratar para a próxima janela, mas também é preciso olhar para o futuro e entender o que vai ser o Botafogo com essa nova composição, né? Lembrando, tantas vezes, entrando nessa coisa de SAF, modelo de negócios, quantas vezes a gente ouviu, olha, vai ter seriedade, agora vai ter transparência, agora vai ter competência. Pode até ter, mas depende de quem está comprando os clubes, né? Claro. Quem compra clubes de futebol? Qual tipo quais são? Tem vários tipos, né? Você tem o ricaços com tédio. É muito comum, ricaços com tédio. Muito comum. Tem pessoas... Torcedor apaixonado. Apaixonado. Tem dinheiro e quero comprar. Menos. Porque normalmente torcedor apaixonado, ele compra o clube, ele perde todo o dinheiro, ele não é tão apaixonado depois disso aí, né? Você tem pessoas com grande ego, fazendo coisa de soft power, de ter influência. Fazer lucro com futebol não é tão fácil, não. Não é tão fácil, E só, eu sei que a gente já vai mudar de assunto, mas só um adendo rapidinho. Há também a possibilidade da Ares assumir para querer revender. Também isso está no horizonte. Então, para achar outro ricaço com tédio para comprar. É isso. No lugar de Flávio Amenda, ele que é o nosso quarto elemento, já é semi-titular do Donos da Bola, nosso querido Bocão. Rapidinho, Bocão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, GV. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Fernandão, meu parceiro, tudo de bom. Casaco maneiro, hein, cara? Casaco maneiro, né? Tá frio no Rio de Janeiro hoje. Vamos Tá fazendo yoga? Vem com calça de yoga? Essa calça aí, sabe que se der uma baixada, o fundilho vai de arrasta. Eu tenho balé daqui a pouco. Eu tô vendo, isso aí. Fernandão, tudo bem? Tô chato. Tudo bem, Fernandão? Ô, meu filho, tudo bem? Boa tarde, GV, boa tarde, Bocão. Beijo pra galera de casa. Vamos que hoje tá, hein? O Carioca, os clubes do Rio de Janeiro não tem um dia de paz nessa vida. Um dia de paz nessa vida. Bota aquela, Pedrinho, que eu vou ter que falar do Botafogo. Rapaz, tá dando uma M. Tá dando uma fofoca, negócio de João Texto aí, Grupo Eagle Group, nananã. E aí cada um conta uma versão e a gente não domina, naturalmente. A gente lê, a gente acaba especulando, porque a gente, né, não é especialista. Porém, entretanto, contudo, não obstante, data vênia, porque vamos falar com uma grande advogada, a nossa produção não dorme no ponto. Já fizemos contato com a doutora Márcia Peixoto, presidente da OAB da Barra, especialista em direito desportivo, que vai esclarecer pra gente, porque eu falo, o GV, papapá. Aí o Bocão fala, o Bocão é Botafogo e amigo do João Texto, do Felipe Neto. O Fernandão é não sei o quê. Então, vamos fazer o seguinte, já estamos prontos, né, Felipe Fera? Fala comigo, bebê. A doutora Márcia Peixoto já está online com a gente para esclarecer essa fofoca, esse sururu, o que tem de verdade, o que está acontecendo, doutora? João Textor vai ter que parar de contratar? Não vai? O que isso pode acarretar para o nosso glorioso, que vem como forte candidato a vários títulos esse ano? Muito boa tarde, doutora Márcia, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a participação aqui nesse programa tão bacana.
Bom, com relação a o que pode acontecer, o que você falou, realmente nesse momento é um grande imbróglio e está tudo muito incipiente ainda. Eu, por exemplo, como eu acho muito complicado a gente fazer uma análise, igual um médico dar um diagnóstico sem ver o paciente. Eu não tenho acesso aos documentos, como você mesmo falou, está tudo no ramo ainda da fofoca e tal. Mas, assim, fazendo uma análise jurídica, desportiva, né, que eu acredito que a grande questão para todos os ouvintes, né, principalmente para os botafoguenses, queria saber até onde, o que implica, né, essa questão para o Botafogo. Então, nesse momento, nada, não tem implicância nenhuma jurídico-desportiva. Por quê? Porque as questões que estão sendo levantadas, né, estão sendo debatidas nesse momento, são questões societárias, questões financeiras, e tudo isso vai ter que ser apurado ainda dentro de um processo, obviamente demora, e só depois disso a gente vai poder fazer uma análise mais aprofundada das questões jurídicos desportivas. Mas, no momento, os botafoguenses podem ficar tranquilos, porque não há. O que há assim, uma grande reflexão para as pessoas, né, para os novos clubes que querem participar, todos os especialistas de SAF dizem que é o futuro do Brasil, e realmente é uma lei muito boa, mas agora chega no momento em que chega essa reflexão. Essa propriedade de sociedade, né, de vários clubes, isso é bom para a SAF, então as pessoas têm que pensar agora também nisso. A lei da SAF é uma lei nova, é de 2021, e vão surgindo coisas novas. Essas questões desses clubes, esses grupos de investimento, tem que ser muito alinhada com a necessidade do clube que quer virar uma SAF. Tem que estar tudo muito alinhado, tem que ter uma maturidade, tem que ter... É mais um ponto a ser pensado antes de ser constituída. Muito bem, essa é a doutora Márcia Peixoto esclarecendo pra gente a atual situação do Botafogo, para desespero do Bocão que tá aqui com a gente. Daqui a pouco vai fazer uma pergunta. Mas, doutora, se a senhora me permite, o nosso querido Fernando Santos, velho convidado aí da OAB da Barra, tá sempre por aí dando show em suas palestras, tem uma pergunta para te fazer. Doutora, um prazer estar falando Pois com não, você. Fernando. Um beijo para você, para as meninas, para o Luiz. Olha, o Botafogo hoje, dentro do que eu vejo, é um ativo que a Eagle tem. E pelo que a gente percebe nos relatos, nas discussões, é que a Eagle não quer perder esse grande ativo que é o Botafogo. Dentro do que é previsto na lei da SAF, deveria haver um investimento inicial, claro que dividido, né, em alguns, acho que 400 milhões, se o Bocão não me deixa falar besteira aqui do meu lado, que foi já investido de forma antecipada. Como é que fica esse dinheiro que foi investido de forma antecipada com relação a caso o Botafogo tenha que sair da Eagle e seja adquirido por outra empresa na qual o Textor está tentando fazer isso agora? Como é que funciona isso? Então, por isso eu mencionei que essa questão, né, toda a questão agora envolve a questão societária. A gente não tem acesso a esses contratos, né? Então, fica, assim, é muito temerário fazer algum comentário. Mas nos próprios, de ambos os lados, existem bons advogados, e se houve um pagamento antecipado, sempre vai ter alguma cláusula lá prevendo se não foi concretizado o trabalho, né, a entrega. Então, realmente a gente precisa conhecer esses documentos, mas eu acredito, Fernando, que isso esteja muito bem expresso, né, nos documentos, nos contratos, e não vejo problema. Vai ter que ser cumprido da forma que está lá. Não sei se eu consegui te responder, mas é porque tudo assim é muito subjetivo, né? O que a gente está falando, a gente não conhece os termos. Esse é um dos grandes problemas da SAF, a gente vê acontecer ainda no Vasco, com o Pedrinho, com o Felipe, né? As pessoas que assumiram lá não têm acesso total ao contrato, então tem coisas que ficam ali ainda por debaixo, né? De uma forma, sem ser pejorativa, dos panos. É muito complicado, por isso que na hora de fazer a SAF tem que ter muito cuidado por conta das consequências. Doutora, nosso Otávio Bocão
craque de bola e super botafoguense, sempre muito bem posicionado dentro das questões de Botafogo, trazendo grandes e sempre precisa de informações. Tem uma pergunta, porque afinal tá chorando há 2 dias aqui, Márcia. Ai, John Texton vai embora. Ai, ai, ai. Vai, Bocão, faça a sua pergunta. Doutora Márcia, é um prazer conhecê-la. Parabéns pelas suas mensagens aqui para o nosso telespectador, mas a gente sabe que o sócio majoritário da Eagle é o John Texton, né? A gente sabe que o sócio majoritário, então a ideia é que esse pessoal, que os sócios minoritários queiram tirar ele do acesso ao Botafogo, da autonomia hierárquica sobre o Botafogo, justamente por conta de o John Texton ter aquelas brigas lá na França, enfim. E ele está montando agora uma empresa nas Ilhas Caimã, no Caribe. Eu queria saber da senhora o que seria de bom. Ele teria autonomia no Botafogo, ele montando essa empresa, ele teria ainda essa possibilidade de se manter no Botafogo? É uma pergunta assim, até um pouco complexa, né? Porque tem que se desgarrar lá da Eagle, senão eles continuam tentando tirar o John Texton dessa situação. Mas mesmo com essa empresa das Ilhas Caimã, Botafogo, ele teria ainda hierarquicamente autonomia sobre o Botafogo, tendo uma outra empresa? Sim, com certeza, porque ele estaria cumprindo o que já está estabelecido. Agora, o que eu acho, Bocão, é que, na verdade, tudo isso vai ser resolvido, a gente vai ficar sabendo, isso tudo são negociações, né? Que a gente isso não vai ser resolvido 100% na justiça, isso vai ter um desfecho antecipado por negociações. Todas essas pessoas, né, do Eagle, enfim, eles são todos investidores, são pessoas que são negociadores natos e vão resolver isso. Muitas vezes, o fato de entrar com ação é já para dar algum sinal, né, para mostrar que veio, mas tudo isso eu acredito que ainda seja resolvido numa boa negociação, e aí vai ter aquele jogo, eu saio da Eagle, mas eu fico com o Botafogo, enfim. Tudo isso vai ser resolvido da forma, numa sentada de negociação, eu acredito. Muito bem, muito obrigado, doutora Márcia Peixoto, presidente da OAB da Barra, especialista em direito esportivo, trazendo um pouquinho de luz pra gente nesse momento complicado que a gente está meio perdido, né? Obrigado, doutora Márcia, dona Márcia também. Volte sempre ao Donos da Bola. Obrigada a vocês, boa tarde a todos. Boa tarde, dona Márcia. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho, que o Bocão tá chorando, Pedrinho. Ih, o Bocão tá... Mas dito isso, o Botafogo é a galinha dos ovos de ouro do Texton. É óbvio, Acabei de falar é isso muito aqui, melhor pô, pra é ele do que isso. ele pro Botafogo. Acabou, É o pô. maior ativo da Eagle, por isso que o pau tá comendo. O União não ganha de ninguém. O outro lá, Palace, ele vendeu. O da Bélgica foi de arrasca. O Botafogo ganha tudo. Ah, tá todo mundo feliz, a Flapress tá toda feliz, todo mundo feliz que o Botafogo vai continuar e muito. Vocês vão disputar tudo esse ano ainda, hein? Não adianta vocês mexerem no formigueiro, não, vocês vão ver ainda. Mas olha só. Mas o Botafogo tá arrumando problema pra ele mesmo. É ele mesmo, Bocão. A briga Olha, dos negócio caras de Ilhas lá. Caimã, todo filme que eu vejo de espionagem, 007, FBI, negócio de Ilhas Caimã, tá ligado. Ah, mas tem a farpelinha lá de vez em quando, é bom, né? Eu não sei nem que... Tá ruim de ter aqui no Bradesco, já tá ruim que os caras nem me atendem quando eu ligo. Imagina lá na Ilha Caimã, que é longe de DDI. Bocão, né? Vai dar ruim? Negócio de Ilha Caimã. É bom pra caramba, gente. Você nunca vai lá? Você junta um dinheirinho, depois você vai para os Caribe. É bom pra gente que não tem nada. É ruim pra gente que não tem nada lá. Lá é mais barato. Os pô. caras que tem. Lá é mais barato. Bocão, Vai dar em nada. João Texton tá se enrolando. Ele tá enrolado agora nesse primeiro momento, mas ele vai se desenrolar. Mas Vai na minha. essa matemática é engraçada. Vamos pensar rapidinho? O Botafogo trouxe jogadores incríveis, né? Luiz Henrique, Almada, outros anteriormente, né? Tiquinho Soares, que fez sucesso, Eduardo. Igor Jesus. Não, Luiz isso foi Henrique. depois, assim, antes. Ah, tá. E não tinha dinheiro. Aí trouxe os caras. Não tinha dinheiro. Chegou a SAF, o Botafogo precisava de dinheiro, não era? Sempre Aí tem trouxe. uma farpelazinha sobrando não, ali. não Todo tinha- mundo E a tem. galera, Sempre o briga de Moreira bilionário. Salles, A lá, dívida o Felipe Neto, a galera absurda. emprestava Não dinheiro. tinha pra quem? dinheiro, não. O Botafogo? Não, Agora? não. Antes da SAF? Antes da Ah, é SAF. Montenegro. Era Montenegro. É isso aí, Montenegro. mas... Montenegro tem um carvão, né? Não, Ah, que o isso, tem Montenegro não, pô. ajudou o Botafogo a não morrer. Muito, ajudou muito o Botafogo. É isso aí, concordo com você. Desculpa. E aí não tinha. Aí o Botafogo trouxe os caras
com a ajudinha da Eagle, não foi isso? Sim. Pá! O Botafogo ganhou o que ganhou, fez o que fez. Agora a Eagle pegou os jogadores, vendeu os jogadores, né? Luiz Henrique foi vendido, Amado foi vendido, Adriel foi vendido, Lucas Perry o nome do goleiro? Perry. Lucas Perry. Lucas Perry foi vendido. 2 vezes. Verdade. Só que estão dizendo que o dinheiro não chegou no Botafogo. Era um aporte pro Lyon, gente. E Era o um dinheiro aporte foi pro pro Lyon pra Lyon. salvar o Lyon. Era um E aporte aí- pro Lyon pra salvar o Lyon também. Mas Por isso que E aí- o Igor Jesus foi vendido a um preço mais baixo E aí? do que o normal. eu tô tentando entender. Se o dinheiro é de quem? Bota o Chaves. Pra por favor. onde foi Tem o o dinheiro? grego aí na parada, hein, vindo, hein? Não. Cuidado, tem o grego Não, aí. esse grego aí, aquele que o Botafogo compra do time dele, O e o seu time dele Barriga, compra do aquele que Botafogo. queria pegar o Vasco, parece o seu Barriga, tem um óculos igualzinho do seu Barriga, do Chaves. O Botão fazendo comparação Botafogo com a 777. É covardia, né, pô? Tu não viu ninguém da 777 comendo churrasquinho, tomando cerveja no quintal da mulher lá e balançando a bandeira no estádio. E o Arquinho com dois E o malaquias. Marquinhos, pô, não dá, pô. Pelo amor de Deus, Ó, pô. se tem um cara que eu... 2 caras que eu respeito, botafoguense. 3. Brownie, Bocão, os 2 são meus amigos, e o Montenegro, que é um cara muito respeitado. Sensacional isso. Aumente o volume do seu televisor. Ah, não tem? Ah, tá bom. Não vou rir. Não vou Eu rir. só não vou tacar, que é segundo a Shopee essa semana. Não vou rir. Ele fala no meu ouvido assim, tem um áudio do Montenegro rodando aí? Tem. Aí eu falei, vou pedir, vou chamar. Ah, não, mas a gente não tem. Me ajuda aí. Você tá rodando aí, como é que a gente não tem? Tá, inclusive, no meu grupo. Você quer passar pro fera no WhatsApp? Pode ser, pô. Posso falar que tu fizesse comigo, na moral, eu vou ir no Switch, vou te dar uma banda. E tu elogiou, tava elogiando Tava ele. elogiando tá vendo? ele, Tava cara. elogiando É ele. igual juiz de futebol, guarda de trânsito, não dá pelos goleiros, elogiou antes da Zagueiro. do negócio. Então vamos continuar no assunto, já que o meu áudio foi derrubado. Bota a nota no Botafogo aí que eu vou ler enquanto eu calço tênis aqui. Ai, bota a nota na tela pra mim, ferinha. Nota ao posterior. Enche a tela, pô, pra não aparecer eu tropeçando igual um velho aqui, pô. Ó, a SAF Botafogo esclarece que sempre valorizou a colaboração dentro, Bocão, do ecossistema da Eagle Group, do Grupo Águia, e mantém o desejo de que essa parceria siga existindo, que não vai, em benefício de todos os clubes que compõem o grupo. Infelizmente, medidas adotadas por órgãos reguladores da França comprometeram o funcionamento dessa integração. Gente, cada um cuida do seu país também, né? Vamos combinar também, né? Resultando na interrupção de acordos de cash pooling que vinham sendo benéficos para todas as partes. Diante desse cenário, tornou-se necessário formalizar, por vias legais, que o atual desequilíbrio financeiro entre as entidades aponta para a necessidade de reembolso à SAF Botafogo por valores anteriores emprestados. Ou seja, sacaneando, obviamente. Ou seja, ainda tem o final, Bocão. Que nada é tão ruim que não possa piorar. Tem até um elefante preparado. Vai, Pedrinho. Aí, ó. Para fins de esclarecimento, destacamos que as ações societárias tomadas até o momento consistem apenas em autorizações legais e que não há, no presente momento, qualquer plano que vise a diluição da participação. Mas, pô, difícil pra caramba, um monte de palavra difícil. Inclusive, tais medidas necessárias para possibilitar que seriam necessárias para que o próprio acionista majoritário realize. Beleza, é isso, ferinha, é isso. Bocão, tá uma zona. Gente, o Botafogo é um grande ativo hoje. O Botafogo é um grande... O mundo Botafogo quer o pagou Botafogo metade hoje. das dívidas. O Botafogo pagou metade das dívidas. Né? O Botafogo tem equacionado a outra metade já parcelada. Desportivamente está muito bem. Pô, desportivamente está muito bem. Eu não estou entendendo essa turbulência. Se o Botafogo está incomodando muita gente por causa disso. O Botafogo, quando estava exatamente, lá no... Ninguém perguntava de balanço financeiro, ninguém perguntava do Botafogo. O Botafogo está incomodando. Tem um monte de time aí que não tem SAF e tem um monte de coisa errada. E ninguém... tem, salário O Botafogo atrasado, está incomodando. jogador tirando atrasado. foto assim no treino. Eu não estou entendendo que está todo mundo incomodado com o Botafogo nesse exato momento, gente. Deixa o Botafogo viver, Bocão. deixa eles resolverem lá, pô. Tem uma frase, prego que se destaca, toma martelada. Desde que Sabe quem falou essa frase? Velho Testamento. Alguém já foi fiscalização no Palmeiras? Alguém fez fiscalização no Flamengo? Como é que arrecada tanto Deixa dinheiro o aí? malvadão, deixa a Fapres fora disso. Tô de olho, hein?
Tô de olho em vocês também, vocês não vão não. Esquece o Botafogo. O Botafogo tá incomodando, é difícil, né? Mas o Botafogo ia acabar, era time pequeno, tem torcida, é Kombi. E agora tá incomodando todo mundo. Vem logo com o brasileiro pra Libertadores e ficam loucos. Mas o Botafogo que tá trazendo esses problemas pra ele mesmo, Maravilhoso, Bocão. Bocão. Deixa eles resolverem lá. O que você tem a ver com isso? Eu E você? sei, E você? mas E você? a gente fala do time do Rio de Janeiro, a gente fala do Botafogo. Não, tá, já falou. Vambora, E a fala do gente- jogo amanhã. e a gente Bragantino. E a gente não quer que essa fase do Botafogo acabe, pô. Botafogo, eu fico feliz com o Botafogo bem, juro pra você. Bocão, Porque o Rio de Janeiro fica forte. Tu acha que eu quero que, Não, tudo bem. que tivesse 3 times de São Paulo no Mundial ao invés de 3 do Rio de Janeiro? Claro que não, pô. Vamos fazer, tá todo mundo aqui no chat que chora, Bocão, por favor. Chora, Bocão, todo mundo, por favor, juntinho. Vai, o chat tá pegando fogo, chora, Bocão. Tá, né? GV, só que se o João meter o pé, o que acontece, GV? Se o João meter o pé, o João Ah, já tem isso? Volta pra aquela. Se João meter o pé... E tem um monte querendo Botafogo. Isso é verdade. Um monte querendo Botafogo. Vai pintar um monte. Mas será que vão Mas fazer tinha um do monte jeito querendo o que o Vasco João também, não fez? fechou ninguém. Ah, mas, pô, peraí, cara. Mas aí os caras não sabem administrar, assim. Tô questionando o Vasco, não, né? Ó, Não, assim, o Botafogo já tá num nível bem acima, né, em relação a isso, administrações. Mas né? quando o João pegou, Tem o melhor tava scout mal. do Brasil, Tava tem o mal. Alessandro Brito, Tem. tem o Tava Tário, que é um baita É isso aí. Grande cara. É diferente. O Botafogo tem 19 cabeças no scout, não, pô. a 19 SAF do pessoas. Botafogo a gente sempre levou como uma exceção Melhor muito do Brasil positiva, a melhor do disparado. Brasil disparado. Pô. Só que todo mundo se baseia pela exceção, Sim. o que não é o correto. A gente tem que se basear pela média para tentar Perfeito. buscar ser a exceção. Positiva, é óbvio, não a exceção negativa. Só que dentro do que está acontecendo ali, a gente acaba percebendo que, dentro de tudo que aconteceu no Botafogo esportivamente, existiram algumas coisas que só o John Textor, a figura dele, fez acontecer. Verdade. Ele chegou a empatia da torcida com o próprio John Textor, o que ele fez, o que ele sentiu aqui, para ele ter podido antecipar tudo que fez, e o Botafogo ter ganho tudo que ganhou. Eu acho isso legal pra caramba. Só que, quanto antes resolver, melhor Botafogo, melhor futebol brasileiro. Eu Concorda nunca comigo? vivi isso na minha vida, gente. De 2 títulos. Um brasileiro e uma Libertadores. Eu nunca vivi. Nem meu pai viveu, morreu. Tá louco pra descer, pra falar assim, e aí, foi bom, foi maneiro? Só de brincadeira, pô. Nilo Garrincha, Nilton Santos, Dia, Marildo Zagallo viveram uma Libertadores. E o Botafogo tá aí. Então, Mas Botafogo se e Bragantino, João... não é que horas? 19 horas, né? Se João... Se João meteu o pé. Se João... Johnny, meteu o te pé. amo, John Tex, eu te amo. Ó, Vai continuar. se chutarem a Se errar, poupança- todo mundo erra. Já vi, se chutar- Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Se chutarem a poupança do E João, outra coisa, Sim. um processo de transição no meio de uma temporada não é fácil. Se João tiver que sair... Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar, vai errar. Não sei Ah, João! O que você tá fazendo, João? Ô, João! Não magoe os corações alvinegros, João! ele tá magoando o coração dos caras da Igor. Vai, Boca, envolve, Boca! Envolve! Mole! Eita! Vai, safado! Vai, safado! Danadão! Ih! Ô, João! Não vai para outro planeta, João Textor! Que isso, é muito envolvente, mané. Riscando o chão todinho, ao vivo no Dono da Bola. Cega ele, meu amor! Talvez assim, Eita, velho! Ó, o John Tex tá cantando, vou me embora agora, pô! E o Bocão, não! Vem embora pra Caimã. É, vou pra Ilhas Caimã, vou contar o dinheiro, com a tua irmã lá, rapaz. Encerramos o fogão então pro Bocão respirar, né? Ó. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.